Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Todo mês, o Manchetômetro lança uma análise dos editoriais dos principais jornais brasileiros, Folha de São Paulo, o Globo e o Estado de São Paulo, além da cobertura do Jornal Nacional. No episódio de hoje, vamos dar uma palhinha sobre o boletim de agosto, o mês em que alcançamos a triste marca dos 100 mil mortos por Covid-19, e no qual vimos o presidente bater recorde de popularidade. Eu sou o jornalista André Madruga e converso hoje com as pesquisadoras do Manchetômetro, Lidiane Vieira, a Lid coordena a equipe que monitora a Folha de São Paulo, e Clara Câmara, que acompanha o Jornal Nacional. Para quem quiser saber mais sobre a análise dos outros veículos, o boletim completo vai estar disponível no nosso site. Olá, Lid. Oi, Clara. Bem-vindos ao podcast. Oi, André. Tudo bem? Oi, André. Oi, Lid. Oi, Clara. Lid, eu não posso deixar de te perguntar sobre o editorial da Folha, Jair Roussef. Qual a sua análise sobre o texto e a repercussão toda que ele gerou? Então, André, esse editorial acho que foi o ápice do mês, né? Apesar da gente ter tido alguns assuntos muito importantes que a gente ainda vai conversar ao longo desse episódio, porque ele consegue resumir algumas questões. Primeiro, essa defesa tão forte que a Folha tem em relação ao teto de gastos, que fez ela chegar ao ponto de comparar e de unir no mesmo nome Jair Bolsonaro e Dilma Rousseff. Bom, o texto em si, ele está tratando muito, se você pegar para ler o editorial, ele está focado na questão dos gastos públicos. Mas a crítica que veio depois, né, tanto nas redes sociais como pelos colunistas, foi a comparação da Dilma como uma mulher que foi uma democrata, que defendeu a democracia, enfim, e o Jair Bolsonaro, que é amplamente conhecido por ser posicionamentos autoritários. Então, acho que a crítica veio muito não só pela perspectiva econômica que a Folha tem, mas também pela Folha ter exposto uma relação de cobrar do Bolsonaro um posicionamento democrata. Porque se ele compara dessas duas pessoas, ele está colocando eles dois no mesmo nível. Então, essa comparação faz com que os argumentos de defesa da democracia percam força. O que é muito interessante, já que a Folha está numa campanha nos domingos de defesa da democracia, fez os cursos contra a ditadura, e Jair Bolsonaro é um apoiador do regime militar, enquanto Dilma foi uma mulher torturada naquele período. Então, essa comparação fez a Folha perder um pouco da sua argumentação. Outro assunto é a questão do teto de gastos, né? Então, a repercussão do editorial foi um pouco diferente do conteúdo do editorial. Acho que o problema do título a questão do título causou mais problemas para a Folha do que o seu próprio conteúdo, o que também é discutível, né? Porque a questão do teto de gastos também deveria gerar questões, mas o que gerou questões mais foi a questão política da democracia. Lid, fiquei pensando assim, como leitora, tu falou que no texto, quando se lê, dá para entender claramente o argumento da Folha, né? E que o título, ele pode ser considerado bem marqueteiro até, né? Então, como leitora, assim, desse editorial, tu enxerga coerência, assim, no que a Folha tem criticado o governo, na maneira como se neutraliza também? É um editorial que tu consideraria coerente com o posicionamento da Folha até agora? O conteúdo do editorial mesmo, né? Dispensando o título. Bom, então, se a gente for pensar no argumento em defesa do teto de gastos puramente, eu diria que sim, porque existe uma coerência na defesa da Folha, porque a Folha tem uma defesa, apesar de ter toda essa campanha de democracia, enfim, mas a questão econômica, ela está. Quem acompanha aqui os podcasts, quem lê os boletins, vai perceber que a gente está falando já lá desde março, essa fidelidade que a Folha tem dizendo, bom, as reformas são o caminho. E o que isso tem a ver com o teto de gastos? As reformas estariam, na opinião da Folha, saúde financeira, e o teto não seria tão prejudicial, porque as despesas, né, o piso, digamos assim, da economia estaria mais baixo, o que faria com que o governo tivesse maior margem de manobra para, por exemplo, investir em justiça social. Então, esse é o argumento na cabeça da Folha. Não só desde março, né? Desde o impeachment, ao apoio tácito ao governo Temer, a imprensa empurra a goela abaixo do país as reformas, né? Sem elas não tem futuro. São imprescindíveis, senão o país acaba. Sim, com certeza, a reforma da Previdência, se você olhar
as capas das folhas, por exemplo, um ator que ficou muito em evidência foi o Rodrigo Maia, por conta da condução que ele teve na aprovação das reformas. Então, pensando nesse aspecto, o conteúdo do editorial é coerente porque vai defender um apoio ao teto de gasto, uma manutenção do teto de gasto. Inclusive, a Folha vai dizer no editorial que o problema da economia brasileira não é o teto de gastos, é o déficit do Estado. Então, a gente tem uma dívida pública muito alta e é isso que tem que limitar o gasto público. Esse é o argumento da Folha. E aí, engraçado que eles nunca levam em conta o fator da arrecadação, né? É sempre pelo déficit. Porque o Brasil tem uma dívida muito grande, mas sempre colocam como limite a carga tributária, que não pode aumentar imposto, né? É uma coisa fora de questão. E a parte da arrecadação, que viria com o crescimento, né, do país, investimento público, isso também na doutrina liberal deles, que é incapaz de gerar crescimento econômico, que sempre só fala de ajuste e corte de gastos e arroxo de salários e que condena o país a, no máximo, voos de galinha. Então, mas é que eles não concordam com você que o investimento público vai trazer arrecadação. Eles acham que isso é uma falácia. E, na verdade, o gasto público agora, o aumento do gasto público agora, pode trazer a primeira sensação de movimentação econômica, mas no futuro vai trazer inflação, vai trazer juros altos, vai trazer insolvência do Estado, enfim. Então, eles não acreditam que o gasto público é a saída. A receita para eles de um teto de gastos baixo, e aí definido pela Constituição, e o aumento das despesas é a diminuição das despesas e reformas estruturais, como reforma tributária, reforma administrativa, a diminuição e o combate, por exemplo, do aumento dos salários dos servidores, o combate que eles fizeram contra a criação do TRF6, por exemplo. Então, eles não acreditam que o gasto público é a saída. A receita de uma boa economia para a Folha agora, é o que eles dizem nesse editorial, é investir nas reformas. Então, a gente tem aí um ciclo, né? Você tem uma economia ruim, frágil, tem um teto de gastos, então o que você faz? Você investe em gasto público para transferir renda? Não necessariamente, você primeiro faz as reformas, para as reformas diminuírem o piso, né, do que é o gasto fixo, digamos, do Estado, e aí você tem maior manobra, por exemplo, para investir em transferência de renda para as pessoas mais empobrecidas. Eu digo isso porque a Folha, por exemplo, durante todo o tempo, quando fala das reformas, ela sempre foi ambivalente nesse aspecto de dizer não somos contra o auxílio, não somos contra medidas que vão em socorro de pessoas hoje em situação de miséria ou em situação de muita vulnerabilidade, mas as reformas precisam ser feitas porque a longo prazo isso é insustentável. Então, acho que se eu for pensar nesse argumento, para mim, a Folha foi coerente no editorial. A questão é a maneira que o editorial foi lido. E não só porque o leitor enxergou aquilo ali. Aquilo estava ali de alguma maneira. Da comparação política de Jair Bolsonaro e Dilma Rousseff, foi tiro no pé. E, Clara, vamos falar do Jornal Nacional. Agosto teve como marca, né, um número de 100 mil mortos pela Covid-19. Como o Jornal Nacional, o jornal de maior audiência do país, normalmente que adota um tom sóbrio, tratou desse marco e do papel do governo federal no combate à pandemia durante esse tempo todo. Bom, André, o Jornal Nacional ele fez uma cobertura bem dramática desse marco. Obviamente é um marco dramático, né? Mas eu digo dramático porque não é muito do feitio do Jornal Nacional sair dessa posição ilusória, né, de neutralidade, de imparcialidade. Então, no dia que William Bonner e Renata Vasconcelos eles foram falar sobre essa marca de 100 mil mortos, eles fizeram todo um discurso a respeito de como o governo federal tinha se comportado de maneira irresponsável. Eles usaram bem essa palavra, irresponsável. Eles relembraram trechos da Constituição Federal, né? Então eles fizeram muito bem essa demarcação de que Jair Bolsonaro tinha conduzido a pandemia de maneira irresponsável, de maneira a ferir a Constituição, porque não estava garantindo os direitos da população, né? E não estava cumprindo com os deveres do governo. Então isso ficou bem marcado e de uma maneira extremamente didática, que não se vê muito frequentemente no Jornal Nacional, né? Outra coisa que é interessante também de relembrar, e puxando um pouco mais sobre isso que você falou da aprovação, é que eu acho que foi recebida com certa incredulidade, né? Como por
por grande parte da população também, porque diante de tantas situações em que Bolsonaro se omitiu, né, em relação à pandemia, eu acho que o jornal esperava que a sua aprovação não fosse tão alta. Mas, de forma geral, eu acho que o jornal soube atribuir bem a que se devia essa aprovação, né? Eu acho que o jornal construiu muito bem essa narrativa, dizendo que Jair Bolsonaro ele continuava com a aprovação e que essa aprovação se devia ao auxílio emergencial, por exemplo, apesar de não ter sido a favor da quantia inicial do auxílio, apesar de, no começo da pandemia, ele ter causado confusões, ele não ter deixado de maneira clara como os prefeitos e os governadores deveriam proceder, né? Então, eu acho que o Jornal Nacional, ele soube separar muito bem as narrativas quando recebeu a notícia do índice, né, de popularidade super alto de Jair Bolsonaro. E é isso que eles têm tentado fazer também. Até agora, no final do mês, quando você vê a cobertura do Jornal Nacional, ela está muito bem delimitada, muito bem separada, né? Cada coisa está numa caixinha. Então, a economia, ela vai bem, né, para os parâmetros do Jornal Nacional, então eles conseguem separar bem a economia do que é o governo de Jair Bolsonaro, né? O próprio Manchetômetro já tem um estudo sobre isso, sobre a cobertura da grande imprensa brasileira durante 2019, que mostra que, a despeito do governo federal ter tido e do presidente Jair Bolsonaro ter tido uma cobertura bastante negativa, Paulo Guedes e Sérgio Moro, por outro lado, sempre tiveram um tratamento benevolente pela grande imprensa. Essa é uma separação que eles conseguem fazer realmente de uma maneira muito precisa, assim, não sei como isso acontece nos editoriais, né, porque são construídos de uma maneira um pouco diferente, mas no Jornal Nacional é impressionante como eles realmente conseguem separar de maneira que você pensa que são duas coisas distintas, a economia e o resto, digamos assim, do governo Bolsonaro, né, então, quando se fala em pandemia no Jornal Nacional, eles têm um posicionamento extremamente crítico, eles sobem o tom de uma maneira que você não vê normalmente, né, o Jornal Nacional subindo o tom, e quando a questão passa para a economia, você já vê uma maleabilidade maior, digamos assim, já vê que Bolsonaro não é um personagem que eles acionam com frequência, por exemplo, nas matérias, né, eles conseguem fazer essa divisão muito clara e eles fazem isso muito bem. Interessante perceber. Clara, eu fiquei interessada nisso que você falou sobre essa divisão, porque na Folha não é muito assim, mas eu queria saber a figura do Guedes em si, assim, como que o Jornal Nacional trata ele, porque você disse que a economia vai indo bem, né? Para a Folha não, e aí eu fiquei curiosa, porque a Folha tem um tratamento bem específico em relação a isso, e eu queria saber como é no Jornal Nacional, assim, se o Guedes aparece de uma maneira diferente em relação à economia. Olha, Lili, o que eu tenho visto é que eu acho que a separação que o Jornal Nacional faz não é que eles elogiem a economia, né? Quando a gente vai ver os gráficos do Jornal Nacional, por exemplo, a quantidade de matérias negativas e a quantidade de matérias neutras, elas são bem equalizadas, elas são bem equilibradas. E isso tem ficado mais evidente nos últimos meses, e nesse mês de agosto ela ficou mais evidente. Então, por que eu estou dizendo isso? É que não é que a economia está às mil maravilhas, né? Mas eu acho que, assim como a Folha de São Paulo, o Jornal Nacional ele tem apostado muito nas reformas. E eu acho que a maneira deles de colocar essa pressão, né, para que as reformas sejam feitas da maneira como eles acham que seja a melhor maneira, é um pouco menos impactante e emblemática como foi na Folha de São Paulo, na questão do editorial, por exemplo, né? Eles vão colocando tudo de uma maneira muito, muito contida, por exemplo. Quando eles vão falar de Guedes, eles sempre falam assim, na questão do teto de gastos, certo? Diz, olha, estão chamando a atenção para alguns conselheiros de Bolsonaro que estão falando que não seria tão ruim assim se estourasse o teto de gastos. Isso pode ser uma pressão a mais para Guedes. Aí, no dia seguinte, já coloca, Guedes se posiciona a respeito dessas pessoas que estão aconselhando o presidente dessa maneira. Ele diz que isso é impensável, né? Então, tipo, eles vão colocando as coisas no tabuleiro do jogo de uma maneira mais sutil, digamos assim, mas tudo confluindo para o que eles querem.
Tem uma sabe? proteção do Guedes, né? Eles apresentam Guedes como uma figura que eles até agora eles confiam, embora não completamente, mas eu acho que a cada possibilidade de passo em falso, eles colocam, olha, isso aqui pode ser que aconteça e a gente não está gostando. Tem várias críticas a isso. Aí eles já colocam a fala de Guedes dizendo, não, nós não vamos fazer isso, nós não vamos ultrapassar esse limite. Isso não está nas minhas considerações, né? Então, eu acho que eles manipulam muito bem o jogo nesse sentido, né? De mostrar Guedes, por exemplo, como uma pessoa razoável, como uma pessoa que, como eu falei, eles ainda confiam minimamente, então eles não criticam, eles não sobem o tom em relação a Guedes, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande a críticas que eles fazem em relação ao governo Bolsonaro e a críticas que eles fazem à economia e à condição de Guedes, da pasta, por exemplo, né? É tudo muito mais sutil e muito mais ameno. É como se eles realmente pisassem em ovos na maneira como eles cobrem a economia e na maneira como eles cobrem a política, não. Eles metem o pé e não estão interessados se a crítica vai soar muito dura, se a crítica vai soar agressiva, né? Acho que tem uma diferença. Acho que é mais nesse sentido, assim. Tu acha que a Folha se aproxima mais desse estilo ou quando eles vão criticar a economia, ainda assim eles criticam sem medo e sobem o tom? Então, Lídia, eu tenho a impressão que a crítica ao Guedes não é uma crítica direcionada para a política, né, que ele representa. É uma crítica ao fato de que ele não entrega. Ele não conhece o orçamento, ele não sabe articular, ele promete resultados que não se concretizam. Então, vocês dois tiraram 10. Brincadeira, é porque é exatamente isso, assim, o que o André falou. Eles acreditam muito no plano do Guedes, inclusive tem um editorial que a Folha diz que a agenda de intenções do Guedes coincide muito bem com aquilo que o Brasil precisa para crescer, ou seja, a resposta do sucesso está no Guedes, não está no Bolsonaro, e a gente sempre soube disso, né, que a aposta da imprensa no geral e da Folha em particular no governo Bolsonaro era muito por ele estar aliado com o Guedes, mais do que pela política do Bolsonaro como indivíduo, né, como ator político. Mas isso fica muito evidente, por exemplo, e aí, Clara, parece muito com o Jornal Nacional, sim, porque eles pegam muito mais pesado com os erros políticos do que com os erros econômicos, né? Então, especialmente porque está em jogo a aprovação da reforma tributária, por exemplo, da questão do saneamento básico, do gás. Então, se eles batem muito forte numa coisa que está andando, mesmo que devagar, na opinião da Folha, é muito mais prejudicial do que bater na política que está completamente contrário daquilo que a Folha, pelo menos, diz defender, por exemplo, a gestão do Bolsonaro da crise da pandemia. Então, eles podem bater muito forte, porque a Folha se diz completamente descolada desse comportamento. Agora, se a Folha bate muito forte na economia, que está andando para a direção que a Folha defende, vai ser mais complicado. Então, a figura do Guedes na Folha, ela aparece muito nessa ambivalência que o André falou. Ele tem a agenda, ele tem as intenções, mas, ao mesmo tempo, ele fala e as coisas não acontecem. Isso ficou claro, por exemplo, com a debandada, né, que foi chamada assim, da pasta da economia, do Ministério da Economia. E aí, só que o Guedes não é responsabilizado por essa debandada, né? Isso é interessante. Mas ele diz por que os assessores foram embora? Porque falta privatização, porque as reformas não acontecem. Mas por que essas coisas não acontecem? Não é culpa do Guedes. O Guedes quer fazer. Não acontece por causa do executivo. Não acontece porque o Jair Bolsonaro apoia o Guedes, entre aspas, aí para falar com o que a Folha disse, da boca para fora. Não acontece porque Bolsonaro está aliado a forças do atraso. Então a culpa da gestão da economia não está sendo bem feita, ou não está sendo feita como foi prometido nas eleições, o ajuste, o neoliberalismo, as privatizações, por que tudo isso não aconteceu? Porque o executivo está travando o trabalho do Paulo Guedes. Então, assim, ele tem suas fragilidades, como a própria Folha acentuou, a palavra que ela usou, mas a intenção dele é boa. O Bolsonaro não tem nem intenção boa e tem as fragilidades. Então, o impacto forte, a subida de tom, como a Clara estava falando, vai para cima do Bolsonaro e não para cima do Guedes. Esse argumento todo aqui é da Folha, tá, gente? Não é a Folha que fez essa argumentação de que o Guedes tem fragilidade, mas a agenda de intenções que é boa para o Brasil está na mão dele, e quem está travando o andamento das coisas é o Bolsonaro. Apesar de que a Folha, se a gente for voltar a falar de pandemia, a Folha fez um editorial de luto, né, para a marca dos 100 mil, e uma das frases que eu considerei bem impactante, que ela diz, é assim:
o maior responsável pela tragédia se chama Jair Bolsonaro. E aí, a Folha é muito crítica, né, ao comportamento do Bolsonaro, ela vai revisitar todo a defesa da cloroquina, as aglomerações, o negacionismo do início da pandemia, a falta de gestão pública, dizer que o STF deixou ele sem ação, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, a Folha resgata isso no editorial para dizer que a culpa é do governo federal, a culpa é do Jair Bolsonaro. Mas, no início do mês, a Folha tinha feito um editorial para falar da questão do aumento da popularidade, né, que a Clara comentou, toda essa questão do auxílio contribuindo e tudo mais. A Folha nem falou aumento da popularidade, falou atenuou a impopularidade do governo. E aí ela botou meio que assim, talvez a pressão da democratização, a pressão das instituições democráticas tenham controlado os arroubos autoritários do presidente. Quem sabe isso não pode ser o aumento da popularidade, do apoio popular, talvez seja uma boa força de contenção do comportamento do presidente. A Folha lançou isso assim no início, jogou para o universo, esse sentimento aí no início do mês. Só que aí, né, chegou, acho que foi 24 que ele deu a entrevista pro jornalista do Globo, e aquele comportamento, e a Folha ficou completamente desnorteada novamente, tipo, meu Deus, a democracia não está dando conta do Bolsonaro. Mas isso a Folha falou desde da eleição do Bolsonaro, quando estava claro ali que o Bolsonaro seria eleito no final do segundo turno, ela já tinha a esperança de que o candidato fosse contido, né, pelo sistema. Exato, e qual é a questão aí que eu trouxe, né? Por que eu comecei a falar disso? Porque aí a Folha voltou a dizer, bom, a democracia não está dando conta de ninguém se apavora, eu falei assim, ninguém se surpreenda com esse comportamento do presidente, porque ele só tinha se acalmado porque o impeachment, não sei se vocês se lembram, óbvio que lembram, mas há meses atrás a questão do impeachment estava muito em voga, de repente esse assunto desapareceu, ninguém mais fala de impeachment do Bolsonaro. Então o comportamento mais pacífico dele, segundo a Folha, não foi uma escolha, foi uma imposição, ele não tinha o que fazer. Ou ele continuava assim e caminhava para o impeachment, ou ele mudava de comportamento. Então, a marcação em cima do Bolsonaro é muito mais forte do que a marcação em cima da economia. E aí não estamos discutindo aqui o que deveria ser, mas como a Folha interpreta o que está acontecendo, né? Então é assim que a Folha entende, que as reformas estão acontecendo, mesmo que de uma maneira mais devagar, inclusive a tributária, que tem muitos dissensos, então precisa ir aos poucos vendo os consensos e arrumando ali e aqui, mas o Guedes ainda é uma esperança aí de um caminho de reformas. Vamos lembrar, gente, essa contenção toda do Bolsonaro parou de passear aos domingos nas manifestações antidemocráticas, né, a fazer manifestações mais acaloradas, digamos, contra o Supremo, contra o Congresso. Isso tudo teve um gatilho que foi a prisão do Queiroz. Depois da prisão do Queiroz, ele começou a se aproximar do Centrão, começou a ficar mais quieto, a dar menos entrevista, né? Até as redes sociais também abaixaram um pouco o tom. No final do mês de julho para agosto, ele realmente ficou mais quieto, né? Eu achava que tinha a ver com a Covid, na verdade. Porque ele não pegou Covid, né, no final de um mês e no início de outro, e ficou realmente fora de cena, assim, ele teve que fazer isolamento. Achei que estava mais associado com isso, assim, tipo, passou um pequeno espaço de tempo sem haver grandes polêmicas e grandes controvérsias, mas porque Bolsonaro realmente estava fora de cena. Não foi isso? Eu acho que isso contribuiu também, mas aconteceu dele pacificar um pouco as declarações, né? Teve um pouco esse momento aí que eu acho também que tem muito a ver com o que o André falou da investigação do Queiroz está andando e tudo. Mas a Folha sempre faz isso. Sempre que o Jair Bolsonaro fica um pouco mais quieto, a Folha fala, tomara que isso se estenda, tomara que isso vire padrão de comportamento do presidente. Sempre lançam uns sentimentos assim para o universo, mas nunca volta, né? Porque bate ali, dá uma crisezinha, pronto, já ameaça repórter, já fala alguma barbaridade sobre a pandemia, e aí a Folha tem que falar, bom, não funcionou muito bem. Essa dinâmica está acontecendo desde sempre, desde que ele assumiu a presidência. E, Clara, em agosto também,
teve aquela agressão do presidente a um repórter do Globo que perguntou por que a Michelle recebeu R$ 89 mil do Fabrício Queiroz. E por ser do jornal Globo, o repórter, eu te pergunto, como o Jornal Nacional tratou especificamente esse assunto? Ele reverberou os motivos errados, na verdade. O jornal, ele apresentou, sim, ele começou apresentando a denúncia, né, de que Michelle tinha recebido, através de Queiroz, cheques no valor de 89 mil. Isso foi um dia. Então, eles reverberaram essa denúncia da maneira natural, a corriqueira que eles reverberam. E aí, quando houve a tentativa de pergunta, né, por parte do repórter do Globo, e que Jair Bolsonaro respondeu, né, eu até anotei aqui a frase correta, minha vontade é encher tua boca de porrada. Aí, o Jornal Nacional pegou ar, como se fala aqui na minha terra. Só que qual é a questão? É que todo esse episódio foi extremamente reverberado nas redes sociais, né? E de uma forma geral, eu acho que acaba o foco ficando, pelo menos a sensação que eu tenho ao ver a maneira como o Jornal Nacional se comportou, né? É que o foco recai muito mais na agressão ao jornalista, que de fato é algo grave. Mas veja que, diante dessa agressão ao jornalista, que o Jornal Nacional sempre toma como uma agressão à imprensa, uma agressão à democracia, uma agressão à liberdade de imprensa, né? Tipo, coloca sempre nos termos máximos. Tudo isso acaba eclipsando a questão dos R$ 89 mil que foram colocados na conta da primeira-dama, né? Então, toda a discussão a respeito dessa denúncia, que é gravíssima, acabou sendo colocada de lado, né? Se a gente parar para pensar e se a gente for relembrar também como acontecia nos casos dos escândalos do PT, por exemplo, né? Então, houve, na maneira como eu vejo, né, houve um esvaziamento muito grande do cerne da questão, né, da questão dos depósitos, da questão das denúncias que estavam sendo feitas, e tudo passou a ser a respeito da agressividade do presidente, agressividade não, né, estou sendo eufemista aqui, da agressão que o presidente cometeu contra o jornalista, que, de fato, né, é uma postura extremamente autoritária. Nada de novo, né? Sob o sol, assim, não é como se a gente ficasse surpresa com esse tipo de comportamento. Não estou colocando como correto. A questão é que a maneira como o Jornal Nacional cobriu, eu acho que focou muito mais na agressão e esqueceu a denúncia que estava sendo feita, e da mesma forma nas redes sociais, né? Se você parar para pensar, a pergunta foi sendo repetida à exaustão e de maneiras distintas, né? Então, tipo, passou a ser uma grande competição de quem perguntava da maneira mais inusitada, ou quem perguntava no contexto mais inusitado, quem fazia a pergunta na situação mais inusitada, e se esqueceu bastante da denúncia em si, né? Eu acho que esse é um caso bem interessante da gente acompanhar até, né? Porque esse esvaziamento a gente não via acontecer tanto nos escândalos do PT, por exemplo, né? Que o foco era muito moral, então o questionamento ele perdurava muito a respeito daquela denúncia, mesmo quando a denúncia tinha fragilidades, mesmo quando a denúncia ainda não tinha validade jurídica, né? Então, tipo, é um pouco diferente a maneira como as coisas se dão agora. Isso foi interessante de acompanhar. A imprensa ainda não percebeu que ele usa desses artifícios, né? E da repercussão que gera as declarações. Ele usa isso para desviar o foco. E o M-Facebook, o projeto do M-Facebook, do Manchetômetro, mostra isso. Ele consegue inverter as narrativas sempre a favor dele nas redes. Exato. Inclusive, isso que tu falou me lembrou que um dos desdobramentos da questão foi justamente a questão de ele ter publicado, eu acho que ele publicou nas redes, dizendo que estava respondendo, na verdade, a algo que o repórter falou, dizendo que vai visitar a filha dele na cadeia, né? Então, tipo, isso se provou ser mentira. Então, tipo, o Jornal Nacional perdeu muito mais tempo falando que ele tinha publicado esse vídeo, falando que era mentira. Então, tipo, mostrou que não tinha como ser verdade isso que ele estava dizendo. Então, tipo, mais uma vez o foco saiu totalmente da denúncia, né? Tipo,
ficou mais uma vez nas lambanças que Jair Bolsonaro é capaz de fazer sobre ele mesmo. E aí parece que ele faz também nunca saberemos, né, na verdade, se é proposital ou não, mas que ele sabe tirar o foco como ninguém do que compromete ele, isso ele sabe. E é um caso curioso também, porque teve, não sei se vocês acompanharam, mas teve a delação dele implicando os marinhos. Por que aconteceu? O doleiro dos doleiros, Dário Messer, ele foi preso pela Lava Jato. E aí teve uma delação premiada dele, em que ele disse que na década de 1990 ele entregou na portaria da TV Globo valores entre 50 mil e 300 mil dólares. E aí ele jogou isso na delação premiada dele. Então, o Jornal Nacional se viu na seguinte posição: aquelas delações premiadas que eles se valeram durante anos, que eram sempre legítimas, que eram sempre narrativas, né, extremamente verdadeiras e sobre as quais a gente podia se debruçar com afinco, finalmente estava falando sobre ela. Então, aquelas narrativas, elas tinham que ser colocadas em suspenso, né? Então, foi extremamente curioso a maneira como eles lidaram com isso, assim. Eles lançaram mão daquela vinhetinha que aparece o que dizem os citados. Aí eles começam a dar as respostas produzidas pelos advogados dos investigados. Eles fizeram isso com a própria Globo? Sei lá. Ou então tinha que substituir aqueles canos da Petrobras vazando dinheiro pela TV, né? Vazando dinheiro também. Meu Deus. Não, eles colocaram... É porque essa delação, ela foi reverberada pela revista Veja. E aí eles falaram, né? Olha, a Veja falou que na delação de Dário Messer implicaram os marinhos, que teoricamente ele tinha deixado na portaria dinheiro, uma quantia X durante X tempo. Aí ressaltou que não tinha comprovação nenhuma a delação dele, que a própria Veja no final dizia que não tinha como comprovar. Ou seja, tudo aquilo que a gente sempre questionou na maneira como a Globo se apossava, né, dessas narrativas de delação e colocavam os escândalos políticos que eles estavam explicitando como verdades absolutas, tudo aquilo eles tiveram que desconstruir um pouco, né? E, ao mesmo tempo, nesse mês também teve a questão da delação de Palocci, que foi invalidada juridicamente. Então, ela não pode ser usada para incriminar Lula na questão dos benefícios recebidos pela Odebrecht. Então, eles tiveram esses dois baques, né, em relação à construção dos escândalos. Elide, a Folha, assim, ela participou da Vaza Jato, né? Colaborou com o Intercept. E desde então ela tem uma visão um pouco diferente do Moro, da Lava Jato, mas não muito, né? Então, eu acho que o Moro ele foi progressivamente perdendo o apoio da Folha. Inclusive, a gente tem um texto sobre isso lá no site do Manchetômetro, né, sobre o Moro. E o que acontece? Desde que ele aceitou participar do governo Bolsonaro, a Folha já ficou meio triste, assim, com ele, sabe? Tipo, poxa, você acabou com toda a nossa credibilidade, com toda a credibilidade da Lava Jato. Isso vai trazer suspeição, isso vai dar munição para o PT dizer que todo o processo foi uma grande farsa, uma perseguição política, que foi sem provas. Enfim, a Folha ficou muito chateada com o Moro, isso lá em novembro de 2018. Né? Então, o relacionamento já estava em xeque. O primeiro editorial da Folha criticando o posicionamento do Moro foi quando o Bolsonaro citou o nome dele, lembra? Foi logo após a eleição, o Bolsonaro citou assim, o Moro seria muito interessante para o ministro da Justiça ou para uma cadeira no STF e tal. Mas na época até o próprio Mourão veio a público dizendo que o convite para o Moro ser ministro da Justiça já tinha sido feito ali antes do fim das eleições, né? Pois é, mas assim, publicamente, né, formalmente, foi a primeira vez que o Moro se manifestou. E aí a Folha já fez um editorial criticando isso, antes dele aceitar mesmo.
Em relação ao Lava Jato, a Folha está nesse posicionamento. Os investigadores realmente passaram dos limites, aconteceram abusos, enfim, reconhece, mas sempre fala, então, mas a Lava Jato foi muito importante. Mas a Lava Jato tem muitos pontos positivos, muitos resultados positivos. A gente não pode esquecer o legado da Lava Jato. Então, no final das contas, há sempre uma ambivalência, assim. E a mesma coisa com o Moro, né? Por mais que ele tenha errado, por mais que a Folha diz que está acontecendo um aumento de evidências dos erros de procedimento dele, essa suspeição do fato de ser muito curioso ele ter esperado até as vésperas do segundo turno para lançar a delação do Palocci, sabendo que isso vai ter influência, né, no resultado, sabendo que isso vai ser munição para o antipetismo, seria, né, como foi munição para o antipetismo, enfim. Então a Folha está nessa relação ambivalente, assim, mas não quer apagar o relacionamento, sabe? Saudade do que eles viveram, vamos dizer assim. E nas palavras da Folha, a Lava Jato ela precisa ser depurada e não enterrada. Eu acho realmente muito interessante como eles conseguem colocar em suspenso coisas que eles já defenderam tão fervorosamente. Não que eles não possam voltar atrás, né, nos comprometimentos, mas pelo que eu vejo, por exemplo, no Jornal Nacional, eu acho que eles têm um pouco mais de dificuldade, digamos assim, de se soltar dessas narrativas da Lava Jato, né? Eu acho que eles defendem muito mais, tanto que sempre que tem alguma crítica, né, no caso de Augusto Aras, por exemplo, eles sempre voltam nessa questão, sempre gostam de reforçar que pedidos foram solicitados para que ele se explicasse. Então, eles sempre criam toda uma situação que ainda está muito atrelada à legitimidade da Lava Jato, digamos assim. Porque, obviamente, a legitimidade da Lava Jato também está atrelada à legitimidade deles, né, que apoiaram ferrenhamente, com unhas e dentes, essa narrativa de cruzada moral, digamos assim. É isso. Clara, Lid, obrigado pela participação. Muito bom estar aqui com vocês. Lembrando que vocês também podem acompanhar os boletins que a gente publica no site do Manchetômetro. Lá tem toda a versão com os gráficos mais detalhados de todos os jornais. É bem legal. Sempre um prazer, gente. Até a próxima. Neste episódio, você ouviu um pouco sobre o relatório do Boletim M, com as análises da cobertura dos jornais no mês de agosto. Para saber mais, como disse a Lid, acesse manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. É só buscar por Manchetômetro. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.